Então, 53, 73, 93, a máquina foi aposentada. Aí o impressor, que era o cara da minha época, me ligou. Eu falei assim, ô Nascimento, é o seguinte, você lembra da Frankenthal? Falei, lembro. Falou, acabei hoje de fazer a última impressão. Ia aposentar. 40 anos, sendo 20 lá na mão dessa Caramba. gráfica, né? Rapaz, eu viajei um pouco nessa história da comunicação. E era outra época, as coisas eram mais devagar, né? As coisas não são rápidas que nem hoje, né? Não, bem devagar, né? Porque fazia o jornal assim, manualmente, artesanalmente, e você recebia o jornal... Uma vez por semana. Ah, era? O jornal nosso era semanal. Claro, né? Imagina o trabalho. Aí aquela coisa, a gente vai evoluindo, né? Falei, ó, só tem uma coisa, não pode dar notícia do que já aconteceu. Todo mundo já sabe. E aí? Nós temos que imaginar coisas que acontecerão. Tá brincando? Como assim? Especular, né, sobre assuntos, dizer, olha, aquela ponte lá parece que vai cair, aquela estrada precisa... Vai ter inauguração de não sei o quê. Começa, entendeu? E assim eu fui longe. E parte política também, aí que eu comecei a entender o que era a política, né? Tive meu primeiro grande atrito com políticos. Sério? E aí saiu bate-boca, eu fui demitido. Mas isso que... No jornal. Aqui já? Em Dois Córregos, na minha cidade. Não, lá ainda? O meu colégio foi fundado... Ia fazer 25 anos, era o aniversário de 25 anos. E eu quis contar a história do colégio no jornal. E eu sabia que tinha uma briga política local. Os dois se achavam donos da história, né? E pedi entrevista para as duas pessoas. Um cara era do MDB, outro cara era da Arena. Aí o cara do MDB me atendeu, deu a entrevista e tal, mas o chefe da Arena, que era um cara importante, ele foi viajar e no dia da entrevista não compareceu. E eu tinha que pôr o jornal na rua em 24 horas, eu estava na véspera já. Aí eu acabei publicando a versão de um lado só, né? E algumas outras coisas que eu sabia. Aí ficaram bravos, o dono do jornal era do cara que não deu entrevista, e me mandou me demitir. Eram dois irmãos. Sei. A sorte minha, que no dia que o jornal saiu, né, com a minha... O cara foi lá na porta de casa, 6 horas da manhã, bateu e falou, pô, Carlos, você tinha que mexer justo com isso. Eu falei, isso aí é a verdade. Ele falou, que verdade, rapaz? Você arrumou... O cara sabia onde você morava, cara. Sabia, claro. O problema de cidade pequena é isso, né? E eu esperava aquela encrenca, né? Ele falou, meu irmão mandou te demitir, mas eu não vou te demitir, nós somos sócios. Sabe o que aconteceu? A partir daquele dia, eu deixei de receber salário. Ué? Eu tirava vale, porque o outro sócio do jornal não assinava o cheque. Então era por fora. Era por fora. Eu trabalhei muito tempo dessa forma. Nossa. Aí no dia que eu vim para São Paulo, que eu me despedi e tal, aí o dono, vamos dizer, aquele com que tinha brigado comigo, me chamou, me fez uma homenagem, me deu um cheque para me segurar aqui em São Paulo. É uma história bacana. Não, foi legal. O jornalismo, quando você está do lado certo, que é o lado da verdade, o lado do que aconteceu, e não você pegar atalho, né? comportar profissionalmente, com força, com coragem, sempre você vai sair bem, né? Pelo menos moralmente falando. E aqui em São Paulo, como foi a tua história? Então, você faz Casper Libero, eu, nessa estagia altura, ou vai já... Eu vim para Casper Libero, queria trabalhar. Tem um deputado que faleceu, o dono do Expresso de Prata, o Cides Franciscato, faleceu faz pouco tempo agora. Ele era deputado... prefeito de Bauru, foi eleito prefeito do ano no Brasil, queria ser deputado e montou um jornal em São Paulo chamado Super News. Super News? Para ser distribuído de graça aos domingos. Na época, o grande jornal que fazia isso era o Shopping News. Eu lembro. Você lembra? Um jornal grosso, grande, importante e tal. Então, graças às ligações lá com o pessoal da minha cidade, eu acabei indo trabalhar no Super News. E comecei aqui em São Paulo, então, como repórter de jornal, né? Aí, aqui, o chefe da redação, um dia me chamou, né? E falou assim, olha, eu quero que você faça uma matéria sobre Marchand de Tableau. Eu falei, claro, como não? Vai ser ótima a matéria. Conversamos e tal. Eu saí de lá sem saber o que era aquilo. Eu tinha a menor ideia, né? Aí eu liguei para essa minha amiga Frida, que era fotógrafa. Depois ela foi repórter do Jornal da Tarde. Na época ela estava procurando. Eu falei, Frida, o que é Marchand de Tableau? Eu falei, é o cara da galeria de arte que vende quadros. Fala em francês. Eu sabia até francês bem. Marchand de Tableau. Falei, legal. Eu tenho que fazer uma matéria, preciso de uma fotógrafa. Você vai comigo? Aí ela foi, ela fez as fotos, eu escrevi a matéria e fiquei nesse jornal. Foi a minha estreia durante um bom tempo. Nesse jornal eu conheci um cara chamado Olavo Marques, que assinava no rádio Olavo Marcos, que era de Araras, mas já morava aqui em São Paulo, professor ali do Fernão Paes de Pinheiros, aquele colégio famoso de Pinheiros.
Fernão Dias Paz, acho que é isso. Será? Como que chama aquele colégio importante de Pinheiros? Ajuda... Vê aí, Colégio de Pinheiros, tradicional, né? Isso. Aí, ele escrevia sobre educação. E eu convivi com ele lá no jornal Super News, e ele falou, você não é do rádio, você não quer fazer alguma coisa? Eu falei, eu adoro, eu quero ser narrador de futebol. Porque eu tinha feito algumas narrações, sabe, na minha passagem lá pelo interior. E ele falou, então tá bom, me traz uma gravação. Aí eu levei um jingle que eu tinha gravado. Jingle não, porque não era musical, era um spot, na verdade, né? E eu levei esse spot, ele ouviu e falou, me arrumou um emprego na Rádio Nacional, no aeroporto de Congonhas, como setorista. Sim. Na época, os grandes jornais e as emissoras de rádio mantinham um jornalista em Congonhas. A sala de imprensa ficava no corredor principal. Cabia a nós entrevistar as personalidades que passassem por ali e dar também informações sobre o tempo, né? E ele queria que eu fizesse a previsão do tempo na Rádio Nacional. Eu falei, cara, aqui em Congonhas não se faz previsão do tempo. Não, mas como o outro que tinha aí fazia, eu falei, fazia fajuntamente, porque não se faz. O que tem aqui são informações para os pilotos. Então, as condições do tempo. O cara vai decolar de São Paulo, por exemplo, para o Rio, para Porto Alegre, para onde for, ele vai saber o que ele vai encontrar pelo caminho. Mas previsão de tempo não existe. Aí ele falou, não, mas faz o quê? Eu comecei a fazer esse quadro do tempo e dar informações. Fiquei 6 meses lá. Um dado momento, o diretor do serviço médico do aeroporto, ele foi lá na sala nossa, a gente ficava lá, sabe, meio que esperando alguma coisa acontecer. Ele falou, vocês imaginam quem está na minha sala aí do lado? Eu falei, Dr. Christian Barnard, que foi o pioneiro dos transplantes do coração. Era um médico sul-africano que durante muitos anos a mídia só falava nele. Ele era o cara. Né? Foi o primeiro grande transplante que deu certo. Ele foi o pai do transplante. Sim. Aí o cara estava lá esperando uma conexão para o Chile. Na época, Congonhas fazia voo internacional. Aí entrevistamos o cara e eu dei a matéria e tal. Foi minha primeira grande entrevista, assim. E lá fiquei até que... Foi bem? Foi. A recepção foi boa? Sim, foi ótimo, muito, né? E fiquei nesse posto lá no aeroporto até o dia que, sempre assim, o locutor da rádio, do noticiário da manhã faltou e o secretário ligou para mim e falou, pega o ônibus aí, para Praça Marechal Deodoro, vem aqui para a rádio que você vai ter que fazer o noticiário, o Globo no Ar. Mas TV ou rádio? Não, na rádio. Na rádio ainda? Na rádio ainda, na rádio. Jornal na rádio? Tinha o Rádio Jornal de manhã, chamava o Seu Redator-Chefe, que eu participava como repórter. Aí passei a ser um dos locutores. E as matérias vinham como de fora? Vinha era Telex? O que era? Tinha Telex. Poxa, você lembrou bem. Eu sou velho também, eu vou fazer 54. Era Telex e havia 2 ou 3 repórteres ali. O resto a gente tirava dos jornais. É mesmo? Eu, antes de ir para a redação, depois de manhã... Vocês assinavam jornais? Passava na porta do Estadão, lá na praça, lá no centro da cidade. Lá. Era lá? Lá. Não é agora na Marginal, era lá antes? Não, ia lá, no Estadão anterior, pegava o jornal quente ali da rua. Tinha Folha já, na Barão de Limeira? Tinha a Folha, mas a Folha chegava lá na rádio. Chegava, tá. Eu era encarregado de levar o Estadão, né? Então, é dali que a gente tirava as notícias. E aí fazia Aí passei a fazer o Globo no Ar, que na verdade é uma das coisas que eu fiz com muita alegria na minha vida. O sonho que nessa altura que eu tinha era ser o Repórter S, fazer o Repórter S. Mas tinha acabado. Então, o Repórter S, o meu pai fala, eu já vi umas coisas antigas, era muito famoso, né? Eu adorava aquilo. O que era? Pro pessoal que... Era assim, ó. Senhores ouvintes, boa noite. Aqui fala o seu repórter Esso, testemunho ocular da história. Oferecimento da Esso Brasileira de Petróleo e os seus revendedores Esso, Brasília. Esse era o repórter Esso. Eu vi essa eu era, sabe, eu queria muito ter tido uma chance no Esso. E você conhecia quem fazia? Fui fazer o Globo. Como é que é? Voz? Se eu conheci quem fazia, conheci o Fábio Pérez, que foi um dos locutores, trabalhou. Não, houve vários, né? Vários. O mais famoso foi o Heron Domingues, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o Fábio, que eu conheci, e outros. E o Globo no Ar, que eu fui fazer na Rádio Nacional, era praticamente o sucessor do Repórter Esso. Até há pouco tempo existia. Como é que é? O Globo no Ar.
Entendi. Aí era esse noticiário corrido, 3 minutos para dar as notícias, sempre com ênfase dessa forma. Eu fiquei um bom tempo lá. Um dia, o Celso Freitas, que estava começando no Jornal Nacional, foi contratado para trabalhar na Rádio Nacional. Aí puseram ele no Globo no Ar no meu lugar e eu fui fazer reportagem. Comecei a fazer as reportagens na rádio. Dia das Mães era uma matéria especial. Tinha que ouvir uma mãe ali na Lapa, mas ela só podia dar entrevista no sábado, na véspera do Dia das Mães. E eu queria ficar com a minha mãe em Jaú, que é onde ela morava. Aí pedi para um colega fazer a entrevista. Na segunda-feira levei um Paulo, chefe da reportagem. Por quê? O Dante Matiusi, meu grande e querido amigo, dizendo que o repórter não pode passar nada para frente, que se ele tem a missão de entrevistar, ele tem que ir até o fim, fechar a matéria e entregar a matéria pronta. E ele está certo. Né? Só que eu não estava acostumado a ser cobrado. Aí eu tive uma reação um pouco ruim, sabe? Falei meio que eu não devia para o chefe. Retrucou. Uma semana depois ele foi transferido para a TV Globo como chefe de reportagem da televisão. Aí eu falei, acabou, eu nunca mais vou ter chance, né? Pouco depois, o diretor, o Sérgio de Souza, que era o diretor de jornalismo da Rádio Nacional, chamou e disse, olha, começou lá um telejornal, Bom Dia São Paulo, que faz trânsito e tal, e eles precisam de um repórter para falar do trânsito, e eu indiquei você. Pô. Eu falei, eu não vou ter chance nenhuma, o Dante não vai querer. Ele falou, não, foi ele que pediu para você ir para lá. Você vê? Aí eu fui para a televisão para ser repórter, trabalhei um dia. Era para trabalhar das 5 da manhã às 8 horas. 8 horas, quando acabasse ali, eu ia para a rádio para fazer meu expediente na rádio. Cara, no segundo dia de trabalho, eu cheguei na redação, estava tudo de pernas para o ar, correndo, todo mundo louco. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Caiu um viaduto lá da Avenida 23 de Maio. Viaduto Paraíso, tinha explodido uma tubulação de gás. Nossa. E a cidade ia ficar sem trânsito, que é um inferno, né? Aí era meu negócio, aí a moça, a chefe, falou, mas não é você que vai fazer os boletins, não. Você vai lá, você vê como é que faz. O outro repórter. Falei, tudo bem. Quando eu cheguei, o repórter falou para mim assim, não, eu vou voltar para a redação, porque eu fiz a matéria aqui da madrugada, eu tenho que pôr isso no ar, gravar texto e tal. Então você fica aqui, você entra. Aí, para mim, entrar no ar para falar do trânsito, era fácil. Era? Não claro, eu trabalhava no rádio, não esqueça isso. Né? E rádio... ajuda. Então tem muita improvisação. Entrei até na hora do almoço, entrei no Jornal Hoje, a parte local, só saí de lá um pouco antes do Jornal Nacional. Sei. Que aí eu não estava ainda no time. Era outro ambiente para você, né? O ambiente de televisão totalmente diferente. Você imagina, no segundo dia de trabalho, né? Mas você se deu bem? Me dei bem, eu fiz tudo certo. Aí quando eu voltei para a televisão, na redação, no fim do dia, estavam me esperando, toda a cúpula lá, né? Disse assim, olha, o negócio é o seguinte, vamos mudar o contrato, em vez de você ficar só 3 horas de manhã, nós vamos fazer um contrato até o meio-dia. Você passa a ser repórter da televisão e da rádio até o dia que você quiser. O dia que você quiser, você fica só aqui. Mas como você fazia os dois? Era em horários diferentes? Cara, eu fazia das 5 da manhã ao meio-dia na televisão. Nossa, 5 da manhã. E depois saía 1 hora da tarde e entrava na rádio, aí até de noite. Vixe. Pesado. Não é fácil, né? Essas coisas são... Dormia pouco.